Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Esther Lima. Estou aqui mais uma vez com aquela nossa aula de língua portuguesa, que a gente também chama de português. E a nossa aulinha, como vocês já sabem, é para o terceiro ano. A aula de hoje é para o terceiro ano. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dígrafos. E aí, tia Esther trouxe para vocês alguns dígrafos. São eles CH, LH e NH. Nossa aulinha de número 11. E aí nós temos uma página de abertura. E aí a criança está estudando e aparece o nome dígrafos. E aí, se vocês observarem, tem dígrafos de todas as formas, com todas as letras. Um nomezinho um pouco complicado, né? Mas eu acredito que vocês já conhecem os dígrafos. Possa ser que você não esteja lembrado que nome se dá a essa junção de consoantes, tá certo? Que nós chamamos de dígrafos. E é isso que nós vamos relembrar e talvez, para os que ainda não viram, aprender. Vamos juntos? Mais um pouquinho. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E aí, como o tia Esther disse, olha, CH, NH e LH. Mas, tia Esther, só são esses que são dígrafos? Não, mas no terceiro ano a gente foca nesses. E aí vocês vão entender o porquê. No terceiro ano vocês precisam aprender esses dígrafos, porque está dentro dos conteúdos que está separado para que vocês aprendam. Mas isso não quer dizer que durante a nossa aulinha a gente não vai ver algumas palavrinhas ou alguns outros exemplos de dígrafos também. Mas o que nós estamos colocando como principal na aula de hoje são esses três tipos de dígrafos, que é o CH, o NH e o LH. E aí nós vamos começar com a definição. O que é um dígrafo? O que é que nós podemos chamar de dígrafo? E aí a definição diz que ocorre um dígrafo quando há um encontro de duas letras, mas que elas representam um único fonema. E aí vocês podem me perguntar, fonema? E aí fonema é tudo aquilo que emite o som. Eu posso substituir essa palavra fonema por representa um único som. E aí quando a gente junta duas letrinhas, que quando nós lemos, falamos, a gente escuta o som apenas de uma, nós dizemos que nessa palavra ocorreu um dígrafo. Podemos falar que há um dígrafo nesta palavra. E aí, mais uma vez a gente reforça, utilizamos duas letras, NH, CH, LH e outros que nós vamos ver mais à frente, que é o caso do RR, do SS, entre outros que também chamamos de dígrafos. E aí nós só escutamos o som de apenas uma letrinha. Vamos relembrar? A letra H. E aí nós hoje estamos focando no NH, CH e LH. E vamos falar um pouquinho sobre o H? Não podemos estudar esses três tipos de dígrafos sem que possamos falar um pouquinho sobre a letra H. Porque se vocês observam, elas aparecem nos três tipos que estamos estudando. E aí vamos falar um pouquinho sobre a letra H. E aí o H sozinho, nós aprendemos desde que vocês estavam lá, olha, na alfabetização, na educação infantil, quando começou a estudar as primeiras palavrinhas, com a nossa consciência de som que a gente escuta, né, que chama consciência fonológica, aquilo que eu estudo e eu associo ao som, à sua letra. Eu comecei a entender, quando eu fui crescendo, que o H não modificava o som nas palavras. E aí, ele sozinho não emite som nenhum. E aí nós temos os exemplos, vamos lá, da letrinha H. Na palavra hospital,
Quando a gente fala hospital, se a gente tirar o H, a gente vai ler da mesma forma. Hospital. É isso que eu quero que vocês compreendam. O H, ele não emite som. Então, ele está no comecinho dessa palavra, mas nós não escutamos o som do H. Se a gente for escrever como a gente escuta, a gente vai começar com a letrinha O. Mas nós aprendemos que hospital começa com a letrinha H. E aí nós temos, olha, humano é o que nós somos, seres humanos. E aí quando eu falo a palavra humano, e aí tia Esté trouxe, olha, o bebezinho, né? Aí ficou uma criança, virou um adulto e depois uma pessoa idosa. Estamos falando de seres humanos. Quando eu falo humano, se nós formos lá, ó, excluir o H, a gente vai ler da mesma forma, humano. O que eu estou querendo que vocês entendam é que a letrinha H, ela não emite nenhum som. Nós falamos a palavra, entendemos que começa com H, porque nós aprendemos a escrever, mas na hora de ouvir, esse H não está emitindo som. E aí nas palavras, olha, cozinha, chave e folha. Tia destacou bem direitinho aí, se vocês puderem ver, tá amarelinho aí, nós temos dígrafos, né? Nessas palavrinhas podemos identificar os dígrafos NH na palavra cozinha, CH na palavra chave e LH na palavra folha. E aí, como o tia já falou anteriormente, são o encontro de duas letrinhas, no caso aqui duas consoantes, né? Mas que a gente escuta um som de apenas uma. E aí quando eu digo cozinha, aí eu escuto esse sonzinho, ó, inha. É como se eu tivesse apenas uma letrinha, eu só estou escutando um som. E aí quando eu falo chave, quando a gente não sabia escrever, a gente aprendeu e a gente pensou assim, eita, chave. A gente associava a qual letrinha? Eu associava ao X. Eu pensava que se escrevia com X porque eu aprendi a família do X e tem esse mesmo sonzinho. X com A, chá. Então, chave escreve com X. Mas quando eu comecei a entender a escrita, eu vi que chave se escreve com CH. Mas que quando eu pronuncio, eu escuto como se fosse um X. E é isso que nós estamos falando, sobre um único som. E aí nós temos a palavra folha. Da mesma forma, quando eu digo lhá, é como se eu estivesse pronunciando uma única letrinha quando eu falo essa sílaba lhá. E aí, nessas palavrinhas, podemos identificar os três dígrafos principais que nós estamos estudando hoje. E aí, existem dois tipos de dígrafos. Dígrafo consonantal, são esses que nós estamos estudando hoje. Duas consoantes juntinhas formando um único som. E o consoante vocálico. E aí nós também podemos ver o dígrafo com duas vogais juntinhas, onde a gente escuta apenas o som de uma delas. E aí nós vamos com dígrafo com CH. E aí aqui nós temos, olha, a família. CHA, chá, CHE, xé, CHI, xi, CHO, xó, CHU, chu. E aí, com esses dígrafos, nós podemos formar várias palavras. E aí, se vocês observarem, né, nós temos várias palavras que têm dígrafo CH. E aí, tia Esté não colocou no slide, mas tia Esté vai falar para vocês e vocês escutam e vão identificar que aparecem esses dígrafos. E aí, com CH, eu posso escrever a palavrinha bolacha, né? Que nós gostamos tanto. E com esse mesmo CHO, eu posso escrever a palavrinha choque, que é aquilo que vocês sabem que não pode mexer com corrente elétrica, porque senão leva um choque. E aí nós temos também, olha, a palavrinha cachorro. E aí deixa eu falar uma curiosidade sobre essa palavrinha. Na palavra cachorro, ela tem duas vezes a presença dos dígrafos. Se vocês observarem, quando eu digo
chorro, eu estou dizendo show, C-H-O. Então, aconteceu um dígrafo. E quando eu digo ró, eu estou juntando dois R's, mas eu escuto como se fosse apenas um. Lembra que tia Xé falou inicialmente? SS é dígrafo, RR é dígrafo. São duas letrinhas juntas que formam apenas um som. E aí nós temos também a palavra mochila, cheque. Talvez vocês não saibam muito, mas a coisa que a gente usava muito hoje em dia tem um cartão, tem um Pix e quase ninguém mais usa o cheque. Mas o cheque é aquela folhinha que a gente utiliza para fazer pagamento, folhinha de cheque. E também chuva, né? Que de vez em quando cai aí bastante chuva, alaga tudo. Estamos falando dígrafos com CH. E aí nós temos aqui no exemplo a palavrinha chapéu. Dígrafos com NH. E aí nós temos aqui ó, a família do dígrafo com NH. E com NH nós podemos escrever várias palavrinhas. Aí tia Xé vai dizer para vocês amanhã. Quando eu digo amanhã, eu estou usando NHA. Quando eu digo conhecer, eu estou usando NHE. Eu digo ninho, o ninho. Que a galinha pôs os ovos, o ninho, NHO. E agora nós estamos na época bem pertinho de chegar o Natal e aí nós temos a palavra pinheiro. Quando eu digo pinheiro, que é aquela árvorezinha lá que a gente enfeita, fica bem bonita no Natal, eu estou usando o dígrafo NHE. E aí também eu lembrei da palavra rainha, né? Que nós utilizamos às vezes com a própria mãe, né? A mamãe é a minha rainha. Então, nós temos aí com o dígrafo NHA. Galinha, aqui, ó, nós temos NHA. E aí, nós vamos ver agora dígrafos com LH. E aí, olha, bem bonitinho essa figura do palhaço. E aí, o LH, ele dá aquele sonzinho de lhá, lhé, lhi, lhó e lhu. E aí tia Xé lembrou de algumas palavrinhas, como a palavra toalha, abelha, mulher, milho, aquele milho bem gostoso que faz a pipoca que a gente tanto gosta, né? Então essas palavrinhas todas têm LH. Então nós estamos falando sobre dígrafos e aí como vocês viram é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia. São palavras que nós falamos sempre, mas que na hora de escrever dá aquele pensamentozinho, como será que se escreve? E aí hoje vocês estão aprendendo como se escrevem essas palavrinhas. E aí tem uma dúvida, dígrafo é a mesma coisa que encontro consonantal? Não é mesmo, não confundam, tá? O encontro consonantal, ele dá-se quando duas consoantes elas estão juntas. Mas aí nós podemos juntar duas consoantes e ouvir o som das duas. Na questão do dígrafo, não. Nós podemos juntar, mas vamos ouvir um único som. Essa é a diferença, tá certo? E aí nós dizemos que um tipo de fenômeno como esse, linguístico, é visto nas palavras, olha, clima. E aí tia Xé colocou, ó, o CL, que é um encontro consonantal, duas consoantes juntinhas, mas que quando eu falo, eu escuto o C e o L. E aí nós temos a palavrinha letra. Quando eu digo letra, eu consigo escutar o T, o R e o A. Então não é dígrafo, é encontro consonantal. Quando eu digo psicólogo, olha aí, aquela especialidade muito importante que cuida das nossas emoções. Quando eu digo psicólogo, eu escuto o P, o S e o I. Então, eu não tenho um dígrafo aí. Eu tenho um encontro de duas consoantes, encontro consonantal. O mesmo acontece na palavrinha aptidão. Quando eu digo pitidão, aptidão, eu estou escutando o P e o T. Eu escuto o som das duas letrinhas. Etnia. E entre outras palavrinhas que nós podemos escutar o som de todas elas. Então, vocês entenderam que a diferença de dígrafo
duas letrinhas, podem ser consoantes ou vogais, mas escutamos o som de apenas uma. Ou encontro consonantal, duas consoantes, onde eu escuto o som das duas. Então, não confunde dígrafo com encontro consonantal. É só prestar atenção e você vai perceber que nos encontros consonantais, como o tia Esté disse, cada letrinha tem o seu próprio som. Ok? Aqui temos mais um exemplo que nós já vimos, a palavrinha letra. Já na palavrinha, olha, chiar, o dígrafo CH tem um som único, como o tia Esté disse no começo. Quando eu junto CHI, eu estou escutando esse sonzinho chi, como se fosse apenas a letrinha X. E aí, tia já colocou alguns encontros, dígrafos consonantais, né? E aí, ali nós temos, olha, chalé, chiar, com GU, seguir. E aí, nós temos com LH, filho, pilha, com NH, estranho, manhã, QU, lembrando que é dígrafo também. Quando eu não escuto o sonzinho, eu digo assim, ó, aquilo, eu não escutei o som do U. É como se da letrinha Q tivesse pulado para o I. Então, quando eu não escuto o som das duas letrinhas, formou um dígrafo. Carroça. Olha aí os dois R juntos. Carroça. Arroto. Aquilo que a gente faz, coloca a mão na boca. Arrotou é um arroto. Quando eu falo ro, é como se fosse um único R, mas eu quando escrevo dois. Então, aí nós temos dígrafos consonantais, formado por duas consoantes. E aí temos o tipo também de dígrafo vocálico, o tia Esté falou lá no início. É quando eu tenho, olha, an, en, in, formado com a letrinha M ou com a letrinha N, que nas palavrinhas a gente não percebe que essa letrinha ela está lá. Quando eu digo lâmpada, é como se eu só tivesse a letrinha A, que já está com o acento circunflexo, né? E não tivesse esse Mzinho. Então, esse sonzinho an, en, in, são dígrafos chamados vocálicos. Atenção! Dígrafos que se separam e não se separam. E aí nós temos aqui, olha, a tia colocou na tabelinha os tipos. Nunca na palavrinha você vai separar NH, CH, LH, GU, QU e vai separar sempre dois R's, dois S's, SC, S cedilha, XC e também XS. Isso aí é uma regrazinha para que você possa entender na hora de separar as sílabas. E aí agora nós vamos para aquele momentozinho, a hora da leitura. E aí tia Esté trouxe uma historinha falando sobre as maluquices do H. Maluquices do H. O H é letra incrível, muda tudo de repente. Onde ele se intromete, tudo fica diferente. Se você vem para cá, vamos juntos tomar chá. Se o sono aparece, tem um sonho e adormece. Se sai galo do poleiro, pousa no galho ligeiro. H é letra incrível, muda tudo de repente. Onde ele se intromete, tudo fica diferente. Então, essa historinha está no livro Mais Respeito, Eu Sou Criança. E quem escreveu essa historinha é um autor muito conhecido da literatura brasileira chamado Pedro Bandeira. Esse livro é da editora Moderna e ele foi feito em 1994. E aí, continuando mais uma historinha, porque tia Esté hoje trouxe duas. E aí, na nossa próxima historinha agora é Enchente. Quem escreveu foi a Cecília Meirelles. E aí começa dizendo, chama o Alexandre, chama. Olha a chuva que chega, é a enchente. Olha o chão que foge com a chuva. Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura. Fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. Olha a chama, olha a chispa, olha as chuvas nos feixes de lenha. Vamos tomar chá, pois a chuva é tanta
que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre, chama. E aí, se vocês observarem, nessa historinha aí apareceram dígrafos. E aí, para não ficar só nas nossas explicações, vocês vão em casa para um desafio pesquisar na cozinha ou no banheiro objetos que tenham os nomes, em seus nomes, esses dígrafos que nós estudamos. NH, CH e LH. E aí vocês vão escrever essa listazinha no caderno de vocês. Tia Esté agradece pela sua companhia. Beijos no coração e até a próxima aula.